Salve, salve minha família, beleza? Olha, o Lester de na voz com vocês mais uma vez. Vamos para o quinto dia de devocional. É... Não sei para vocês, mas para mim tá uma bênção, tá, gente? Tá sendo bem proveitoso, tá sendo bem top mesmo, tá? Já quero pedir que vocês compartilhem, comentem bem nos vídeos aí. Se você quiser uma oração, chama o mano, ora por mim. A gente vai se falando no PV, eu te dou o meu zap, tu me liga. Deixa Deus te usar, meu irmão. Deixa Deus te usar, beleza? Deixa eu aproximar mais aqui. Vai ficar melhor, não? Beleza? Vamos começar então. Hoje a gente vai entrar em Marcos, tá? Do 1 ao 8. Quinto dia, Marcos do 1 ao 8, beleza? Soberano Deus e eterno Pai, aqui estou mais uma vez, Senhor, te pedindo, te bendizendo, te exaltando, Pai. Pai, fica comigo, fica conosco nesse vídeo, Deus maravilhoso e santo. Que tu me uses poderosamente, Senhor Jesus, para dizer as coisas certas na ocasião certa, no momento certo, Pai. Envia, Senhor, os teus anjos para ficar conosco nesse vídeo. Pai, que as pessoas que assistirem esse vídeo sejam impactadas, sejam tocadas por esse vídeo, Pai. Que eu possa estar fazendo a tua obra poderosa e verdadeiramente, Deus maravilhoso e santo. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, fica conosco. Toma desde já o primeiro e último lugar, Senhor, desse devocional, Pai. Em nome de Jesus Cristo eu te peço, te agradeço, desde já e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. E aí, minha família, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Como é que está sendo o dia de vocês pós-devocional, pós-vídeo? Hã? O meu dia está sendo maravilhoso, tropa. Todos os dias eu me reinvento, eu me dedico ao máximo para ser uma pessoa melhor, né? E com fazendo o devocional, já falei para vocês que a gente já fez, né, galera? A gente fez o mês de janeiro inteiro. E eu vou fazer com vocês esse mês de fevereiro e entrando em março. E é revigorante porque esse é o nosso alimento como cristão. É o nosso alimento diário como cristão. A gente tem que se alimentar, tem que alimentar o espírito como cristão. E nada melhor do que a palavra do Senhor, do que a palavra de Deus. Tropa, só adiantando para vocês, galera, domingo a nossa igreja IDPB Joinville vai estar realizando um momento histórico nessa cidade, galera. Vai ser o nosso primeiro batismo nas águas e eu quero transmitir para vocês tudo ao vivo. Beleza? A partir das 10 horas da manhã vai ser uma bênção, vai ser um momento esplêndido para o Senhor Jesus Cristo, onde as pessoas vão estar se batizando. O meu filho, Atos, vai se batizar também. É uma grande honra para mim poder transmitir um pouco mais de Deus na vida do meu filho, né? É para isso que nós estamos aqui, né? Para passar um pouco, para passar aquilo que Deus tem feito na nossa vida para os nossos, né? E não vou te confessar, eu estou bastante orgulhoso, estou bastante ansioso por esse momento e eu vou transmitir a vocês, beleza? Vai ser um evento histórico, como eu falei para vocês, para a nossa igreja, para a nossa, para a nossa igreja, né? Para a nossa DPB Joinville. Nós estamos aqui em Joinville há 3 anos, como igreja, como casa do Senhor, e esse é o nosso primeiro batismo em águas e eu creio que vai ser bênção, beleza? Mas vamos para frente, tropa, que eu vou procurar não me estender muito. Marcos de 1 ao 8, tá? Fica atento ao que Deus quer falar no teu coração. Fica atento ao que Deus quer te dizer nessa noite, nesse dia. O princípio, João Batista, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito no profeta Isaías, eis que eu envio o meu anjo antes da tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparei o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. A toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor dos seus lombos,
e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, ao qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alpacas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Sabe quem é ele? É o Nazareno. Pega a vida. O batismo e tentação de Jesus. E aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que com uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Ali estava no deserto 40 dias, tentado por Satanás. Vivia entre as feras e os anjos o serviam. Vocação dos primeiros apóstolos. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho no reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, o reino, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo suas redes, ao seguiram. E passando dali pouco mais diante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. A cura do endemoniado de Cafarnaum. Entrando em Cafarnaum, e logo no sábado, indo à sinagoga, ali ensinava. Eh, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual clamou, dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus de Nazareno? Viste destruir-nos? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E arrependeu-se o Jesus, dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando, clamou com grande voz e saiu dele. E todos se admiraram e, pondo-a, perseguiram entre si, dizendo: Que é isto? Que nossa doutrina é esta? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. A cura da sogra de Pedro. E logo saindo na sinagoga foram à casa de Simão e de André com o Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falava dela. Então, chegando-se a ela, tomou pela mão e levantou-a, e a febre deixou, e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava no pôr do sol, trouxeram-lhe todos os que achavam enfermos e endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta e curou muitos que achavam enfermos e diversas enfermidades. E expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto. Ali orava, e segurando-se Simão e os que com ele estavam. E achando, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. Galera, se Jesus fazia isso, por que eu e você não vamos fazer? Vamos por todas as cidades pregar o Evangelho de Deus, vamos pregar o Evangelho genuíno, vamos pregar a salvação, vamos pregar a Bíblia, a verdade. Esse é o nosso dever como cristãos, amém?
A cura do leproso. E aproximando-se dele um leproso, que rogava-lhe, pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: Se queres bem, podes me limpar, pode limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou, e disse-lhes: Quero, se limpo, se limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a pregar, a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia en- entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de toda a parte iam ter com ele. O paralítico de Cafarnaum. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda os lugares juntos à porta coubiam, anunciava-lhe a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam, e fazendo um buraco, baixaram o leito que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz que assim Por que diz este assim blasfemas? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Jesus, conhecendo logo o seu espírito, que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados os seus pecados? Ou dizer: Levanta-te e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Lembra lá atrás que a gente falou em Mateus? É, Jesus curou, mas Jesus disse: Pega a tua cama e vai. A cama é para carregar, para não esquecer de onde você foi tirado, para não esquecer o que você passou, para você não esquecer quem te tirou de lá. Você é curado, mas a cama é para carregar. Pega a visão. Não vai ser curado e esquecer de quem te curou, não, crente. Não? Acontece muito isso, acontece muito. Acontece contigo? Deixa num comentário aí. E levantou-se, tomando logo seu leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. A vocação de Levi. E tornou a sair para o mar, e toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhes: Segue-me. Levantando-se, seguiu. E aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, também estavam sentados à mesa Jesus e seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos os que tinham seguido. E os escribas e fariseus, vendo-o comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: Por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Lembra lá atrás que eu até brinquei com vocês dizendo que Jesus não veio para os crentes. Jesus veio
único, exclusivamente para os pecadores, para salvá-los do pecado, para levá-los até a glória eterna. Nós cristãos conhecemos a verdade, nós cristãos sabemos da verdade, mas os ímpios não sabem. Os ímpios, infelizmente, não sabem. E Jesus veio único, exclusivamente para essas pessoas. Amém? Pegou a visão? Isso não quer dizer que ele não veio para mim e para você. Me entendam com bons olhos, me ouçam com bons olhos, como diz o nosso pastor. Isso não quer dizer que ele não veio para mim e para você. Quer dizer que ele veio para salvar os pecadores. Beleza? Jesus, tendo ouvido isso, disse-lhes: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estavam doentes e me buscaram chamar Jesus dos pecadores. Tá? O jejum. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: por que jejuam os discípulos de João e os fariseus, e não jejuam os teus discípulos? Jesus disse-lhes, porém, porventura os filhos das bodas jejuam quando está com o esposo? E quando tem consigo o esposo, não podem jejuar? Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remédio de pano novo num vestido velho, remendo, perdão. De outra sorte, o mesmo remendo não rompe o velho, e a ruptura fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo rompe, e os odres estornam-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novas, diz a palavra do Senhor. Beleza, tropa? Jesus é o Senhor de sábados. E aconteceu que, passando ele num sábado dessas searas, e os seus discípulos caminhando, começaram a colher espigas. E os fariseus lhe disseram: vês, por que fazes no sábado o que não é lícito? Mas ele disse: nunca lestes o que fez Davi quando estavam em necessidade e teve fome, ele e os que com ele estavam? Como entrou na casa de Deus, no templo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição dos quais não era lícito comer, senão os sacerdotes, dando também aos que com ele estavam? E disse-lhe: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Assim o filho do homem, até do sábado, é do Senhor. Aleluia. A cura do homem que tinha uma das mãos mirradas. E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas. E estando observando-o, se curaria no sábado para o acusarem. E disse-lhe ao homem que tinha uma das mãos mirradas: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito que no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para os ao redor com indignação, condoendo-se da dureza do coração, disseram ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele. Procuraram ver como o matariam. E retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguindo uma grande multidão na Galiléia e da Judéia, além de Jerusalém e da Idumeia e além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidom, uma grande multidão que, ouvindo quão grande coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos que lhe dissessem, sempre pondo um banquinho junto dele, por causa da multidão, para que não oprimisse. Porque tinha curado a muitos de tal maneira que todos continham algum mal se arrojavam sobre ele para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo, prostraram-se diante dele e clamaram, dizendo: tu és o Filho de Deus. E ele os ameaçava muito para não o manifestassem. A eleição dos 12.
E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis que viessem a ele. O nome o nomeou 12 para que estivessem com ele, os mandasse a pregar e para que tivesse o poder de curar e enfermidades e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, e que significa filho do trovão, André e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e ao Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e a Simão, o cananeu, e Judas Iscariote, o que entregou. A blasfêmia dos escribas. E foram para a casa, e afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podia comer pão. E quando os seus ouviram isso, saíram para prender, porque dizia, está fora de si. E os escribas que tinham descrito Jerusalém diziam, tem Beelzebu, e pelos príncipes dos demônios expulsa os demônios. E chamando-o a si, disse-lhes por parábolas, como pode Satanás expulsar Satanás? E se o reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir? E se uma casa se dividir contra si mesmo, tal casa não pode subsistir? E se Satanás se levantar contra si mesmo, se for dividido, não pode submergir antes de ter fim? Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, sem primeiro não maniatar o valente, e entrou para roubar a sua casa? Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda a sorte de blasfêmia com os blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Vocês lembram bem que lá no começo de tudo, Satanás morava no céu, né? Satanás era um ser de luz, né? E por que ele não foi perdoado? Porque ele pecou contra o Espírito de Deus, ele pecou contra o Espírito e foi lançado no fogo na eternidade. Pega a brisa, não te dá uma tapa. A família de Jesus. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e, estando de fora, mandaram chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe, eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, então estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando ao redor, os que estavam assentados junto dele, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fossem à vontade de Deus, este é o meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. A parábola do semeador. E outra vez começou a ensinar junto ao mar, e ajuntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava na terra junto ao mar. E ensinando-lhes muitas coisas por parábola, ele dizia a sua doutrina. Ouves, eis que saiu o semeador a semear. E aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto ao caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. E outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu em espinhos, e crescendo os espinhos a sufocaram, não deu fruto. E outra caiu em boa terra e deu fruto, que vigou e cresceu. Um produziu 30, outro 60 e outro 100. Disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os estavam junto dele com os 12, interrogaram-lhe acerca da parábola. E disseram-lhe: a vós vos é dado saber do mistério do reino de Deus, mas aos que estão de fora todas essas coisas se dizem por parábolas,
para que vendo sejam não perceberam, e ouvindo ouçam, e não entenderam, para que não convertam, e se sejam perdoados os pecados. E disse-lhes: Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis sobre essas parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que junto do caminho são aqueles quem a parábola é semeada. Mas tendo a ele ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada no seu coração. E da mesma sorte que recebem a semente sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem, mas não têm raiz ante si mesmo. Antes são em temporões, depois sobrevivendo a tribulação, a perseguição, por causa da palavra, logo se escandalizaram. Ai, isso aqui é legal, tropa. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas o cuidado deste mundo e os enganos das riquezas e ambição, outras coisas entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. E o que recebe a semente em terra boa são os que ouvem a palavra e recebem e dão frutos, um a 30, outro a 60 e outro a 100 por um. A parábola da candeia. Tropa, basicamente essa parte aqui, eu acho que eu já expliquei para você lá no começo. Ele diz que é para a gente colocar e fixar as nossas raízes em terra boa, na palavra do Senhor, para que a gente possa frutificar. Pega a visão. O crente na vida dele, eu acho que foi o pastor Cláudio Duarte que falou isso. Eu não lembro quem foi. Mas o crente, na toda a sua vida, ele vai passar por dois tipos de poda. Por dois tipos de tesoura. Uma é aquela que ele vai ser cortado fora e a outra é aquela que ele vai ser podado. Qual tipo de corte você quer que Jesus faça na sua vida? Pois eu te digo que o melhor corte é a poda. Sabe por quê? Porque depois que Jesus te podar, depois que Jesus te moldar, você vai ficar mais bonito, mais frutífero e dará lindos frutos. Seja a árvore que quer ser podada e não que seja cortada, porque a árvore cortada vai ser cortada e vai ser lançada no fogo para ser queimada. Está amarrado da minha e da tua vida, em nome de Jesus. Vamos ser árvore frutífera, árvore frondosa. Vamos produzir bons frutos para a casa do Senhor. Amém? Pega a visão, hein? Pega a visão, que isso é interessante. E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueiro, debaixo da cama? Não vem antes de se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não seja manifesto, e nada faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atendei aos que ide ouvir. Com a medida com que medides, vós medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Porque ao que tem semear dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. A parábola da semente. E dizia: O reino de Deus é assim como um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse à noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesma frutifica primeiro a erva e depois a espiga, e por último o grão cheio de espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque esta está chegado a ceifa.
e dizia: a que assemelharemos o reino de Deus? Ou que parábola o representaremos? E como um grão de mostarda. É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a mais pequena de todas as sementes que há na terra. Mas, quando sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças e cria grandes ramos de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais lhe diziam a palavra, segundo o que podiam compreender. E sem parábolas nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Jesus acalma a tempestade. Aquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passeamos para outra banda. E eles deixaram a multidão e levaram consigo, assim como estava no barco, e haviam também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram ondas por cima do barco, de maneira em que já se enchia. E ele estava na popa dormindo, sobre uma almofada. E despertando-no, disseram-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, recebeu o vento e disse-lhe ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ele é Cristo, Filho do Deus vivo, Príncipe da paz. O endemoniado gadareno. E chegaram-se à banda do mar, à província de Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com um espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com caldeiras e podia algum prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as caldeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E estavam sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longo, correu e adorou-o. E clamando com grande voz, disse-lhes: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Conjurou-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogavam-lhe muitos que os não enviara até fora daquela província. Andavam ali pastando no monte um grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos para que entremos neles. E assim logo nos permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e no campo, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado e o que tivera a legião assentado, vestido em outro perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-se e acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E começaram a rogar que saíram os seus termos. Enquanto ele no barco rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse este com ele. Jesus, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia quais grandes coisas o Senhor te fez, e como ter misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. A filha de Jairo,
a mulher que tinha um fluxo de sangue. Muito calor, tropa. Eu acho que eu vou abrir essa janela aqui, ó. Sei não. E passando Jesus outra vez num barco por outra banda, ajuntou-se a ele uma grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, e vendo-o prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está moribunda, e rogo-te que venha e lhe imponha as mãos para que será viva. E foi com ele, e seguiu uma grande multidão, o que apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, o que havia perecido muito com muitos remédios, e desperdindo todo como tinha, nada lhe aproveitando, isso antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás dentre a multidão e tocou no seu vestido, porque dizia: Se tão somente tocar em seus vestidos, sararei. E logo se lhe sarou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo o que vinha de si, mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nos meus vestidos? E disseram-lhe aos seus discípulos: Vês que a multidão te aperta, e diz quem tocou? E ele olhava em redor para ver isto e fizera. Então a mulher que saía lhe tinha acontecido, temeu e tremendo, aproximando-se e prostrou-lhe diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, ser curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem dissera: A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse-lhe ao principal da sinagoga: Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o, o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os choravam muito, pranteavam. E entrando disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feitos sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomou a mão da menina e disse-lhe: Talita curi, que traduzindo que traduzido é: Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente que ninguém soubesse, e disse-lhes que desse de comer. Jesus retira-se para Nazaré, e partindo dali, chegando à sua pátria, e seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ouvindo admiravam, dizendo: De onde vens com essas coisas? O que sabeis que está lhe foi dado? E como se fazem tal maravilhas por suas mãos? Não é este carpinteiro filho de Maria e irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não se estavam aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se dele. E Jesus lhe dizia: Não há profeta sem honra, senão na sua pátria, entre seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obra maravilhosa, somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes a mão, e estavam admirando na cidade da incredulidade dele. E percorreu com a aldeia vizinha, ensinando. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los a dois em dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhe que nada tomassem para o caminho, senão somente um bordão
nem alforjes, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçasse alpacas e que não vestissem duas túnicas. E diziam na casa em que entrar, ficai nela até partirdes dali. E quando algum de vós não receberam, nem vos ouvirem, saiam dali, sacudindo o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam que se arrependessem e expulsaram muitos demônios e ungiram muitos enfermos com óleo e os curavam. A morte de João Batista. E ouviu isto o rei Herodes, porque o nome de Jesus se tornava notório, e disse-lhe: João, o que batizava ressuscitou os mortos, e o que isso está maravilhas operam nele. Outros diziam: é Elias, e diziam outros: é um profeta ou como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isso, disse-lhe: Este é João, que mandei degolar, ressuscitou dos mortos. Porque o mesmo Herodes mandaria prender a João e encerrá-lo maniatado na cárcere por causa de Herodes, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia, porque Herodes temia a João, sendo que ele varão justo e santo, e guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atendendo o de boa vontade o ouvia. Chegando uma ocasião favorável, em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia de grandes e atributos nos príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias e dançou, e agradou a Herodes e os que estavam com ele à mesa. Disse-lhe então o rei da menina: Pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizer: Tudo o que me pedires te darei, até metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: Que pedirei? Ela disse: A cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: Quero que imediatamente me deis num prato a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do seu juramento e do que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o rei ao executor, mandou-lhe que trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou na prisão. E trouxe a cabeça num prato e deu-lhe à menina. E a menina deu à sua mãe. E os seus princípios e os seus discípulos, tendo ouvido isso, foram tomados num corpo e que puseram num sepulcro a primeira multidão dos pães, primeira multiplicação dos pães. E e os apóstolos ajuntaram-se a Jesus, encontraram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E lhe disse-lhes: Vinde-vos aqui à parte para um lugar deserto e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer, e foram sós num barco para um lugar deserto. A multidão viu-se, partiu, e muitos conheceram o que correra para lá, para de pé, todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, aproximaram-se dele. E Jesus saiu, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: O lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão ao lugar e das aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Dá-lhes-vos de comer. E eles disseram: Iremos nós compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darem de comer? E disse-lhes: Quantos pães tendes? E de ver.
E saindo eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar todos os ramos sobre as ervas verdes. E assentaram-se e repartiram de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou-os para os céus, a- abençoou, partiu os pães e deu-lhes aos seus discípulos para os que pudessem diante dele, e repartiu os 2 pedaços de peixe por todos. E todos comeram fartos e ficaram fartos. E levantou 12 cestos cheios de pedaços de pão e peixe. E os que comeram os pães eram quase 50.000 homens. Essa parte a gente já viu, né, tropa? Então a gente não tem nada que comentar, a gente já comentou. Eu vou adiantar, tá bom? Eu vou ir logo para os finalmente. Jesus anda por cima do mar e logo obrigou os seus discípulos a subir num barco e passando diante para outra banda, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ao monte a orar. E sobreveio a tarde, estava um barco no meio do mar, e ele vizinho em terra, e vendo que fatigamente remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da quarta vigia da noite, aproximaram-se dele, andando sobre o mar, e queria passar-lhes diante. Mas quando eles viram andar sobre o mar, cuidaram que era, cuidaram que era um fantasma, e deram grandes gritos por todos que o viam, e perturbaram-se. Mas logo falou com eles, disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou. E entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes de seu coração estavam endurecidos. E quando já estavam na outra banda, dirigiam-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o conheceram. E correndo toda a terra ao redor, começaram a trazer em leitos, onde que saíram com eles estavam os que acharam enfermos. E onde quer que estava, ou em cidades, ou em aldeias, ou em campos, apresentavam os enfermos nas praças e rogavam-lhe que o deixassem tocar ao mesmo na orla do seu vestido, e todos os que tocavam saravam. A tradição dos anciãos. E ajuntaram-se a ele os fariseus e os escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos puros comiam pão com mão impuras, isto é, por lavar, se repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus conservaram a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltaram do mercado, se não lavaram as mãos, comem. Muitas outras coisas há de receber para observar, como lavar os corpos e os jarros, e os vossos metais de cama. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: Por que não andas com os seus discípulos, conforme a tradição dos antigos, mas come o pão com as mãos por lavar? Ele respondeu e disse-lhes: Bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: Este povo honra-me com os lábios, mas com o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram ensinando doutrinas que são mandamentos dos homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar os jarros e dos copos, que faziam muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: Bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse-lhe: Honra o teu pai e tua mãe, e que a quem maldizer o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vos dizeis: Se um homem disser ao seu pai ou sua mãe aquilo que poderia aproveitar de mim, Corbã, isso é ofensa ao Senhor. Nada mais que deixais fazer por seu pai e sua mãe.
invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenais, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: Ouve-me, vós todos compreendei. Não há fora do homem que, entrando nele, e possa contaminar, mas assim sai dele, isso é que contamina. Essa parte a gente já comentou, né, tropa? Não é o que entra que contamina o homem, não é o que você come que ele contamina, e sim o que sai da sua boca, né? As palavras mal lançadas, as palavras malditas, isso sim é o que contamina o homem, porque provém do coração. Beleza? Essa parte aí eu acho que já pegou legal, né? Vocês já entenderam legal, né? Comentem aí, coloquem no comentário o que vocês acham dessa passagem. Beleza? Se alguém tem ouvidos para ouvir, acho que eu tô meio fora do contexto aqui, né, galera? Deixa eu colocar aí. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e o entrou em casa, os discípulos o interrogaram acerca das parábolas. E ele dissera-lhes: Assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendo que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado para fora, ficando puro de todas as comidas. E dizia: O que sai do homem, isto contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males provêm de dentro do que contamina o homem. Pegou a visão? A mulher cananeia. E levantando-se dali, fora para os termos de Tiro de Sidom. E entrando numa casa, não queriam que alguém o soubesse, mas não podem esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouviu falar dele e foi, lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, Sirofenícia, a nação, e rogaram-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: Deixa primeiro sair dos filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los nos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: Sim, senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse: Por essa palavra vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para casa, achou a filha deitada sobre a cama, e o que o demônio já tinha saído. A cura de um surdo e de um gago de Decápolis. E ele tomando, saiu para o termo do Tiro e de Sidom, foi até o mar da Galileia, pelos confins da Decápolis, e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente, e rogavam-lhe que pusesse a mão sobre ele. E tirando-o a parte dentre a multidão, meteu-lhe o dedo nos ouvidos, e cuspindo, tocou-lhes na língua. E levando os seus olhos, suspirou, disse-lhe: Alfata, isso é, abre-te. E logo abriu os seus ouvidos, e a prisão da língua se desfez, e falava perfeitamente. E ordenou-lhes que ninguém dissesse, mas quando mais lhe proibia, tanto mais divulgavam. E admiravam-se sobremaneira, diziam: Tudo faz bem, faz o ouvir e o surdo falar e os mudos. Segundo a multiplicação dos pães, naquele dia, havendo muito grande multidão, e não tendo que comer, Jesus clamou a si de seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não têm que comer. Se deixe ir a jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam: De onde poderá algum desfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: Quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando de 7 pães, estendeu, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos diante da multidão. E tinham uns poucos de peixe,
tendo dado graças, ordenou que também los pusesse diante. E comeram e saciaram todos os pedaços. Sobraram, levantaram 7 alcovas. O que comeram eram quase 4.000 e despediu-se. O fermento dos fariseus. E entrando logo num barco com os seus discípulos, foi para a parte da Dalmanata. E saíram os fariseus e começaram a expulsar com ele, pedindo-lhes para o tentarem um sinal dos céus. E, suspirando profundamente em seu espírito, disse: Com que pede esta geração de sinais? Em verdade vos digo que esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tomou a entrar um barco e foi para outra banda. E estes se esqueceram de levantar pão num barco que tinham consigo, senão um pão. E ordenou-lhes, dizendo: Olhai, guardai-vos de fermento dos fariseus e fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: Por que não temos pão? Jesus, conhecendo isso, disse-lhes: Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes nem compreendes ainda? Tendes ainda o vosso coração endurecido. Tendo olhos, não veis, tendo ouvidos, não ouve, e vão vos levantai sobre quando partir os 5 pães e os 5 peixes. Quantos cestos cheios de pedaços levantaste? Disseste 12. E quando partiu 7 entre os 4.000, quantas alcovas cheias de pedaços levantaste? Disseram-lhe 7. E ele lhes disse: Como não entendes ainda? A cura de um cego de Betsaida. E chegando a Betsaida, trouxeram-lhe um cego e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tocaram o cego pela mão, levantou-o fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois vejo com árvores que andam. Depois tocou-lhe e pôs-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longo distintamente a todos. E mandou-lhe para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro. E saiu Jesus aos discípulos para a aldeia de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem que os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros dizem Elias, e outros dizem um dos profetas. E eles lhe dizem: Mas vós quem dizeis que eu sou? E eles lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. E adormeceu-os para que a ninguém dissesse aquilo dele. E começou a ensinar-lhe a importância que o Filho do Homem pedisse muito e fosse rejeitado pelos anciãos, que em princípio de sacerdotes e dos escribas, e fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. Pedro o tocou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são do homem. Cada um teve de levar sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhe: Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-lo-á. Mas qualquer que se perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Porque aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Por que daria o homem pelo que rogaste a sua alma? Portanto, qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará deles, porquanto vier da glória do Pai com os seus santos.
Capítulo 9, minha tropa, vamos lá. E dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há de não provarem a morte se não vejam chegar o reino de Deus com poder. A transfiguração. A 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sós e particular um alto monte e transfigurou-se diante deles, e os seus vestidos tornaram-se resplandecentes e externos brancos como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra os poderia branquear. E apareceu-lhes Elias com Moisés e levaram com Jesus. E Pedro tomou a palavra e disse: Jesus, mestre, bom é que nós estejamos aqui e façamos 3 cabanas, para ti, uma para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, ele ele ouve. E tendo olhado em redor, ninguém mais viu, senão só Jesus com eles. E descendo este ao monte, ordenou-lhe que ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. E eles retiraram o caso entre si, perguntando-lhes os seus que seria aquilo ressuscitar dos mortos. Interrogando-lhe, dizendo: Por que dizes as escribas o que é necessário que Elias vinha primeiro? Respondendo ele, disse-lhe: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito, o Filho do Homem, que ele dava padecer muitos e a ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio e já fez-lhe tudo o que quisera, como dele está escrito. E quando se aproximou do sepulcro, viu ao redor deles grande multidão, alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantado, e correndo com ele o saudaram. E perguntou aos escribas: O que é que discutes com eles? E um da multidão respondeu ao mestre: Disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito imundo. E este, onde quer que apanha, despedaça-o e ele espuma, e ranger os dentes, e vai-te secar. E eu disse aos teus discípulos o que expulsassem, e não expulsaram. E ele respondendo lhes disse: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no. E quando ele viu, logo o espírito agitou-se com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se em espumando. E perguntou ao pai dele: Quanto tempo há que lhes fizera isso? E disse: Desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Jesus disse: Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse-lhe: Eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Jesus, vendo com a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: Espírito imundo, surdo, eu te ordeno, sai dele e não entras mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram por parte: Por que não podemos nos expulsar? E disse-lhes: Esta casta não pode sair de coisa alguma a não ser da oração e do jejum, o maior no reino dos céus. E tendo partido dali, caminharam pela Galiléia e não queriam que alguém soubesse, porque ensinavam os seus discípulos e diziam: O filho do homem será entregue às mãos do homem e matá-lo-ão, e morto ele, ressuscitará ao terceiro dia. Mas ele não entendia estas palavras e
receavam interrogá-lo. E chegou a Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes: Que estáis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. E ele, apresentando-se, chamou os 12, e disseram: Se alguém quiser ser o primeiro, será derradeiro de todos os servos de todos. E lançaram mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando os seus braços, disse-lhe: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim recebe. E qualquer que a mim receber, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Quem não é contra nós é por nós. João lhes respondeu, dizendo: Mestre, vimos um que em teu nome expulsava demônio, o qual não nos segue, e nós nos proibimos, porque não segue. Porém Jesus disse: Não lhes proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Portanto, qualquer que vos dê a beber o copo d'água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Os escândalos. E qualquer que escandalizar um destes pequeninos, de creia em mim, melhor lhe fora do que pudesse ao pescoço de um mó de atafona, e que fora lançado no mar. Se a mão não te escandalizar, corta-a melhor para te entrar na vida aleijada do que tendo sua mão ires no inferno do fogo não se apaga. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E seu pé te escandaliza, corta-o para ti andares coxo na vida do que tem 2 pés, sendo lançados no inferno no fogo que nunca se apaga, onde o bicho não morre e logo o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um olho só, do que tendo 2 olhos seres lançados no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Porque cada um será salgado com o fogo, e cada sacrifício será salgado com o sal. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com o que adubareis, tendo sal em vós mesmos, a paz uns dos outros. Louvado seja a palavra do Senhor. Nós vamos ficar por aqui, do 1 ao 9, beleza? No dia de hoje. E eu espero que vocês estejam aproveitando ao máximo, beleza? Chegou até o final, comenta aí, pede uma oração, me manda uma mensagem que a gente troca uma ideia, beleza? A respeito de Jesus Cristo. E tamo junto, é nós. Vamos pra frente? Senhor, nós queremos te agradecer por esse momento que passamos em tua presença, Deus maravilhoso. Obrigado, Pai, pelos teus ensinamentos, obrigado pelo teu infinito amor, pelas tuas palavras, obrigado pelas essas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Obrigado pelas essas pessoas que ainda vão assistir, Deus de glória, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a todos, esteja com todos e não tardas de vir, Pai amado, porque a tua noiva te espera, a tua noiva anseia a tua presença, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Abençoa os celeiros dos meus irmãos, não deixem faltar nada na casa dos meus irmãos, para a honra e a glória do teu santo nome. Obrigado por esse tempo maravilhoso, obrigado por estar conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Fiquem com Deus, se assim o Senhor permitir, a gente vai para mais um e mais um e mais um. Beleza? Mano, Blessing se despede. Foi um prazer estar com vocês, foi um prazer fazer essa leitura com vocês. Desde já eu te agradeço. Valeu, fica com Deus, amém. Fui.